Olá, tudo bem com você? Estamos meditando na palavra de Deus. Hoje, Hebreus capítulo 13, o último capítulo, dos Hebreus, da carta aos Hebreus. Se você tem gostado desse conteúdo, dá o seu gosto, partilhe o vídeo, tá bom? Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque nós podemos e temos a liberdade de meditar na tua palavra, de ouvir a tua voz. Por isso, peço que o teu Espírito fale conosco, abrindo e dando a visão espiritual sobre esse livro de Hebreus. Meu Pai, que o Senhor abençoe essa pessoa que está meditando comigo, que toda a vida dela seja transformada à medida que ela vai ouvindo a tua palavra e se entregando para ela. Que assim seja. Então, Hebreus 13, versículo 1. Permaneça o amor fraternal. O comentário do 1 diz o amor fraternal. O encorajamento mútuo entre os filhos de Deus, a fim de preservar a fé uns dos outros, é uma excelente maneira de demonstrar o amor divino. Naquela época, os cristãos viviam tempos extremamente difíceis, pois alguns, além de sofrerem com as perseguições, estavam privados do convívio familiar e das suas posses. Dessa forma, expressar amor pelo seu irmão, filho do mesmo pai na fé, demonstrava cuidado, respeito e conforto. Romanos 12:10 diz o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Concluindo, viver assim proporciona força e perseverança para a permanência da fé e aliviar a pressão que o sofrimento provoca, como desânimo e desfalecimento espiritual. Eu lembro de ouvir uma pessoa falando que uma pessoa que ela era completamente ateia, quer dizer, ela não cria em Deus, em nenhuma manifestação de Deus. E ela começou a observar, porque alguma coisa chamou ela para isso, o vazio no coração, ela começou a observar aqueles que se diziam cristãos, seguidores de Cristo. Ele começou a observar que havia brigas, disputas, um falando mal do outro, ou criticando a religião do outro, ou apontando o dedo para o outro, mas todos dizendo serem seguidores de Jesus. E ele falou assim, como é possível pessoas que seguem o mesmo Jesus serem criticadoras uma das outras? É difícil de entender realmente, por isso que ele fala, permaneça o amor fraternal. A questão é que o ser humano tem um péssimo costume, ele coloca a religião dele acima do ser humano. Então, ele, antes de ver o ser humano, ele vê a religião. Então, ele honra a religião, mas não honra o ser humano. E Deus nos mandou amar a Ele em primeiro lugar, sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Ele não falou, ame a sua religião como a si mesmo. Então, não esqueça que nós temos que amar uns aos outros, independente da religião que ela tem. 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. O comentário, a hospitalidade, a recomendação divina quanto à hospitalidade é reforçada, porque devido à perseguição, muitos cristãos precisavam fugir para proteger a vida. Cabia a um companheiro de fé perceber aquele momento como uma grande oportunidade de servir a Deus, cedendo abrigo, comida e conforto ao seu hóspede, para mostrar que pequenas atitudes podem gerar grandes recompensas. O texto sagrado lembra que, sem saber, Abraão e Ló hospedaram anjos. 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Comentário do 3. Lembrai-vos dos presos. O Senhor Jesus se condoía com os aflitos e com os desprezados, e seus servos devem fazer o mesmo. É fácil encontrar alguém para compartilhar alegria, prosperidade e lazer, mas é tremendamente difícil encontrar quem se sensibilize com os que sofrem, mesmo que seja para dar uma palavra de ânimo. O segredo para se ter verdadeira compaixão e ser movido a ajudar é se colocar no lugar de quem está gemendo. Quando esteve preso, Paulo recebeu este cuidado de Onésiforo, que constantemente o encorajava em suas visitas, e praticou o mesmo princípio com Onésimo, um escravo fugitivo
que se converteu ao Senhor Jesus por meio dos cuidados do apóstolo. Nós lemos isso também mais nos outros vídeos anteriores. Então, lembrai-vos dos presos, lembrai-vos dos maltratados. Quer dizer, não só lembrar de memória, falar, ai, como ele sofre, pronto, não. Mas é no sentido de lembrar e falar, não, eu preciso visitá-los, eu preciso fazer alguma coisa por aqueles que estão sofrendo. 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e os adúlteros, Deus os julgará. Comentário do 4, o matrimônio não apenas foi instituído por Deus, como também é altamente honrado por Ele. Como instituição divina, a família ajuda a preservar a humanidade da deterioração completa. Prova disso são os povos e as culturas que, por mostrarem pouco valor pelo casamento, acabaram sendo extintos. Dessa forma, ao assumir esse compromisso sagrado, atribua a ele a devida importância, obedecendo ao conselho das Escrituras, de não contaminar o leito conjugal com o adultério. Esse comportamento infiel, além de causar dor e sofrimento a si mesmo e ao cônjuge, faz o adúltero ficar sujeito ao juízo de Deus. O Senhor não somente vê as imoralidades cometidas dentro do casamento, como também promete julgar e retribuir cada um mediante os seus atos. Portanto, os traidores podem escapar dos tribunais humanos, mas jamais escaparão do tribunal divino. Então, olha que interessante, o leito sem mácula, o leito sem mancha, né? Então, aqueles que são casados, eles devem, acima de tudo, guardar o seu leito, né? Manter a sua vida conjugal sobre todos os aspectos e não deixar que nada o manche. Porém, aos fornicadores, quer dizer, aqueles que cometem sexo fora do casamento, adúlteros, né? Deus os julgará. Então, não sou eu a julgá-los, mas Deus os julgará. No 5, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Que maravilha, né? Quer dizer, aprender a viver com o que temos e não ficar desesperado pelo que não possuímos. No 6, e assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então ele fala do sustento, né? E saber que Deus, ter essa confiança em Deus, que tudo vai dar certo. E confiança, só um detalhe, confiança não é eu tenho ou não tenho. A confiança, ela é aprimorada, ela é adquirida. Nós vamos confiando naquela pessoa, nós vamos nos entregando àquela situação e Deus vai nos transformando por meio dela. No 7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, olha a minha responsabilidade. Agora eu aponto o dedo para mim. Então, a minha forma de viver, a minha forma de comportar, então ela pode ser um exemplo ou um mau exemplo. Então, eu estou ali pregando, a pregação, abrir a Bíblia, o que eu estou fazendo aqui é o mais fácil de todos. Qualquer pessoa pode fazer o que eu estou fazendo, qualquer um. Mas viver o que está se pregando, é essa a diferença. E por isso que o Senhor Jesus chamava os fariseus de hipócritas, né? Os sacerdotes do templo como hipócritas. Por quê? Porque eles falavam, mas não viviam o que eles falavam. 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Comentário: Jesus Cristo é o mesmo. Essa verdade traz força e descanso para a nossa alma, pois temos no caráter imutável do Senhor, do Salvador, a certeza de que nele podemos confiar. A forte declaração de que o Filho de Deus não altera sua pessoa, sua palavra, seu cuidado e sua doutrina, desde a eternidade, mostra que também devemos nos manter fiéis e perseverantes na fé até o fim. Se o nosso Senhor não é inconstante na decisão de estar conosco, por que seremos vacilantes no amor, na lealdade e no desejo de buscá-lo? Essa afirmação, ela é linda, né? Jesus Cristo é o mesmo, né? De ontem, de hoje e eternamente. Então, o ontem passou, mas ele foi e continua sendo hoje e será sempre. Então, não há o que temer.
9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que se de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são requeridos fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O comentário do 13, saiamos, pois, a ele. Essa frase conclui o pensamento de que assim como o Senhor Jesus se submeteu ao sofrimento fora dos muros de Jerusalém, nós devemos ter coragem para renunciar a tudo o que lhe desagrada. Como um malfeitor escarnecido e humilhado, o Salvador suportou ser conduzido para fora da cidade, carregando sobre si as maldições dos pecados de toda a humanidade. Veja que se o Filho de Deus não teve vergonha da censura que sofreu, porque o homem terá vergonha de ser perseguido e reprovado pelos homens por causa da sua fé? É impossível ir ao encontro do Salvador sem sair do arraial deste mundo. É impossível pertencer a ele se o pecado ainda escraviza ou se o mundo ainda atrai. Ir ao encontro do Senhor Jesus significa abandonar tudo o que ele rejeita para crer, amar e se submeter inteiramente à sua vontade. E eu lembro que a primeira coisa que Deus falou a Abraão foi sai também. Então, não adianta eu querer ter a Cristo, o Espírito dele em mim, se primeiro eu também não sair desse mundo, né? Eu preciso morrer para ele definitivamente. 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, lutamos não por algo aqui, mas por algo eterno, né? A futura, a cidade permanente. E aquilo que falamos, né? Dos nossos lábios sobe esse louvor, esse sacrifício para ele. O sacrifício, a oferta dos lábios. 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Comentário do 17. Obedecer a vossos pastores. Como membros do corpo do Senhor Jesus, somos ensinados a nos submeter àqueles que foram colocados por Deus para ajudar a zelar por nossas vidas espirituais. Os pastores e os líderes da sua igreja. Porém, devemos lembrar que a recomendação da obediência começa dentro de uma ordem espiritual, ou seja, primeiro nos submetemos com temor e tremor ao Senhor Jesus, sendo absolutamente fiéis à sua palavra. E a partir desse relacionamento pessoal com ele, todos os demais relacionamentos e princípios se estabelecem, inclusive o respeito pela hierarquia da igreja. É claro que o dever da obediência não se aplica àquilo que é errado ou que viola a boa consciência. E aí é bom deixar isso claro, que ele não manda a gente nos apoiar no pastor. Ele não pode ser uma moleta para você. Ele é apenas um instrumento de Deus. E lembrando que o pastor, ele é homem. Pastor ou bispo, ele é homem. Então ele é falível. Ele pode em qualquer momento decepcionar você também. Eu posso decepcionar você em algo que eu posso falar ou fazer, mas isso não pode impedir você de olhar para mim como homem de Deus e muito menos comprometer a sua salvação por causa de alguém, de alguma pastor, algum bispo. Por exemplo, Davi, mesmo Saul perdendo o Espírito de Deus e Deus dizendo, olha, eu estou levantando você no lugar de Saul. Mas olha o respeito que Davi tinha para com Saul. E ele falou, eu nunca tocaria no ungido do Senhor. Quer dizer, esse respeito nós temos que ter, independentemente daquele que esteve no altar e hoje está fora do altar. Lembremos dele quando estava no altar e nos ajudou. Quantos pastores, bispos que eu conheci, que me ajudaram imensamente enquanto estavam no altar. Hoje, muitos deles, alguns deles estão fora, mas
eu continuo respeitando eles, porque um dia eles foram usados por Deus para me ajudar. A parte B do versículo diz: velam por vossas almas. Se o membro recebe a recomendação de obedecer o pastor, tem o dever de zelar pela salvação e pelo progresso da fé dessa pessoa. Para isso, sua disposição será em promover o que é reto e justo, conforme os conselhos do Altíssimo em sua palavra. A influência do pastor sobre as vidas deve ter como único propósito discipulá-las para o reino de Deus por meio do ensino, da exortação e da disciplina. Além disso, deve agir não como um ditador, ou seja, como um dominador que tem objetivos pessoais e egoístas sobre o rebanho de Deus, mas como alguém que sabe que prestará contas na eternidade pela sua função e por isso está pronto para cumpri-la fielmente. E aí eu vou só destacar essa parte final, porque ele diz assim, velam pelas vossas almas para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. De fato, nós estamos, por exemplo, eu cuido de uma igreja, e quando nós orientamos, pregamos, abrimos a Bíblia, estamos ali no púlpito pregando, qual é a minha expectativa, né? O que eu espero que as pessoas façam, que elas deem ouvidos, que elas ponham em prática e possam receber os benefícios da palavra de Deus. Mas quando a pessoa está ali e ela está distraída, ela está lembrando do leite que derramou, da morte da bezerra, então tudo aquilo que nós falamos entra no ouvido, sai pelo outro e ela não guarda nada do que falamos. Logo também não pratica. E aí, resultado, ela não tem resposta. E quantas pessoas às vezes vêm falar assim, pastor, eu fiz tudo que você falou, não mudou minha vida. Será que fez tudo mesmo? Quer dizer, nós nos tornamos, às vezes, ficamos tão tristes, né? E às vezes muitas pessoas olham para nós, a vida de pastor é muito fácil. É porque a pessoa não está vivendo na pele daquela pessoa para saber o quanto ela trabalha, o quanto ela se esforça, o quanto ela sofre também. Não somente sentimentos emocionais, abalados, mas também a carga das pessoas. Mas graças a Deus o Espírito Santo, ele nos renova todos os dias. E aí para terminarmos, ele diz no 18, orai por nós, para que confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância, que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos, os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. E termino esse vídeo dizendo para você, ore pelos pastores, ore por mim também, se você se lembrar, tá bom? Que Deus continue abençoando. Até o próximo vídeo.